Olá! Nós começamos o TJ UFSC de hoje com um assunto muito triste e que repercutiu o mundo inteiro nesse final de semana. Um clima de guerra atingiu Paris. Novamente, a capital da França foi vítima de uma série de ataques terroristas de autoria do Estado Islâmico, que deixou cerca de 120 mortos e mais de 350 feridos. Os ataques começaram com 3 explosões que aconteceram próximo ao Stade de France durante o jogo de futebol entre França e Alemanha. Depois, atiradores entraram no Bar La Belle Équipe, abrindo fogo contra os clientes. Em seguida, o local atingido foi a casa de shows Bataclan, onde também teve tiroteio dos terroristas contra o público. Simultaneamente, outros ataques aconteceram no restaurante Le Petit Cambodge, em Rue de la Fontaine, Rue de Charonne e em Boulevard Voltaire. A gente ficou a noite inteira escutando sirene, helicóptero, dava para escutar o que estava acontecendo na cidade o tempo inteiro. Desde então a gente está em casa. Ontem a orientação da polícia e do governo foi até que eles dessem uma nova orientação, que todos os cidadãos ficassem em casa, só saíssem se necessário. Nós acatamos a orientação, estamos obedecendo. A cidade está parada, as ruas estão vazias se comparadas ao movimento de Paris, né, a concentração de pessoas que Paris tem. Os monumentos, parques e museus, mercados abertos, todos os ambientes que concentram muita pessoa estão fechados, a Champs-Élysées, os principais locais estão fechados, devem continuar fechados pelo menos até amanhã. No dia 7 de janeiro deste ano, a sede do jornal francês Charlie Hebdo também foi alvo de ataque terrorista, deixando 12 pessoas mortas e 5 feridas. No dia seguinte, recrutas do Estado Islâmico invadiram um supermercado em Paris, fazendo reféns. 4 deles foram mortos. Mas por que será que a França é tão atingida e procurada pelo Estado Islâmico? Você tem um grande fluxo de migração que está acontecendo para a Europa agora, nesse momento, e você tem um papel da França que é um tanto quanto diferente de outros países, como a Alemanha, por exemplo, né? Que a França sempre teve um ideal nacionalista muito grande. Então, por exemplo, a própria questão do véu, do uso ou não do véu pelas mulheres muçulmanas, né? A França passou uma lei proibindo o uso do véu, né? Porque falou, olha, isso é uma forma de opressão à mulher, uma forma de defender aqueles princípios fundamentais da Revolução Francesa, né? Também juntando com o fato de que a França é hoje, talvez, dos países europeus, o principal aliado ali dos Estados Unidos via OTAN, no que foi a Primavera Árabe. Em resposta aos ataques do Estado Islâmico, a França fez o maior bombardeio na Síria desde que começou a atacar os alvos do Estado Islâmico há 2 meses. O grupo terrorista divulgou um vídeo nesta segunda-feira, no qual disse que os países que participam dos bombardeios na Síria terão o mesmo destino que a França. O que é bastante claro é que, de fato, vai haver uma guerra de coalizão. Já começou uma guerra de coalizão e que tende a aumentar em escala para poder eliminar de forma militar o Estado Islâmico. Esse embate com o Estado Islâmico está tomando proporções cada vez maiores. Vamos agora falar com a nossa correspondente na Espanha, Maria Luísa Burihan, que vai nos contar como está o clima lá na Europa. Bom, aqui em Barcelona, assim como em outras cidades pelo mundo, o assunto dos ataques terroristas em Paris esteve fortemente presente nas redes sociais, nos veículos de comunicação e nas conversas entre as pessoas. No último sábado, um dia depois dos atentados, milhares de pessoas foram até a Praça São Jaume, símbolo do governo catalão, para fazer 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Dentre os mortos, foi identificado até agora um espanhol de 29 anos que estava no Bataclan para o show da banda Eagles of Death Metal. E olha só, o fato de um dos alvos dos ataques terroristas ter sido uma casa de show em Paris deixou muitos artistas preocupados e provocou uma mudança das turnês musicais aqui na Europa.
O show da banda Foo Fighters, tão esperado aqui em Barcelona, que estava previsto para acontecer nesta quinta-feira, dia 19, já foi cancelado. Em sua página oficial, a banda lamenta o cancelamento das próximas apresentações pela Europa e ressalta que não poderá continuar diante dessa violência e do impasse relacionado ao fechamento das fronteiras. O curioso é que, ao observar os comentários dos próprios fãs, é possível notar tanto as pessoas que acatam essa decisão e acham que realmente esse não é o momento para se expor ao perigo e ir a um show, como também encontramos pessoas que condenam essa atitude de se esconder, já que para elas é uma forma de o terrorismo ganhar. Bom, apesar da divergência de opiniões sobre como lidar aí com esse clima de medo, acredito que permanece entre todos os sentimentos de compaixão para com as vítimas e as pessoas que perderam entes queridos nesse terrível massacre. Obrigado, Maria Luísa. Realmente foi uma tragédia o que aconteceu na França. Nós do TJ ficamos muito comovidos. Vamos continuar acompanhando a situação e trazendo as informações para você. Mas agora vamos falar de esporte. O repórter Carlos está aqui para trazer as informações. Olá, Carlos. Como a gente pôde acompanhar na reportagem, os ataques terroristas repercutiram também no futebol. Olá, Vitor. Olá para você que nos assiste. Pois é, os ataques terroristas foram sentidos no mundo do futebol. Na sexta-feira, um amistoso que acontecia entre França e Alemanha no Stade de France, as bombas, as explosões que aconteceram fora do estádio foram ouvidas dentro de campo. Inclusive, o presidente francês, François Hollande, que estava assistindo o jogo, teve que ser retirado do estádio no intervalo de jogo. No primeiro tempo, especialmente, 2 explosões foram ouvidas. A gente vai ver agora o lateral esquerdo francês, Evra, reagindo às explosões. A gente vê no vídeo, dominando a bola, recua a bola, a gente vai ver a explosão agora pô. Aí a explosão, o Evra reage assustado, condições não muito ideais para a prática de um amistoso, né? Para dizer o mínimo, mas a França, apesar dos ataques terroristas, continua na sua série de amistosos, vai jogar amanhã contra a Inglaterra. E a Federação de Futebol Inglesa tomou uma atitude bonita em solidariedade às vítimas da França. Vai disponibilizar, durante a execução do hino nacional, as letras do hino francês para que os torcedores ingleses cantem em sinal de solidariedade para com os franceses. E lembrando, Inglaterra e França têm uma rivalidade, muito forte no futebol, então uma atitude muito bonita da Federação Inglesa. Isso mesmo. E, Carlos, amanhã a seleção brasileira joga contra o Peru, é isso? Pois é, amanhã a seleção brasileira enfrenta o Peru às 10 horas em Salvador. Esse jogo para valer, não é amistoso, jogo pelas eliminatórias da Copa de 2018. O Brasil vem com uma campanha irregular, o Peru também. O Peru está consideravelmente atrás do Brasil, para falar a verdade, então vem numa sequência fraca. O Brasil deve ganhar o jogo, deve se impor dentro de casa, e principalmente com a força da torcida de Salvador. Meu palpite para esse jogo é 3-1. O Brasil deve ter dificuldades no começo do jogo. O Peru tem um bom time, principalmente no ataque, com o atacante guerreiro do Flamengo e o Jefferson Farfán, que fez o gol da vitória do Peru contra o Paraguai no último jogo. E nesse final de semana teve o Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui no Brasil? Pois é. Teve o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, São Paulo. Apesar disso, os brasileiros não tiveram um rendimento muito bom, especialmente o Felipe Massa. O Massa acabou desclassificado da corrida. A FIA alega que o pneu traseiro direito do Massa estava fora das condições do regulamento. A Williams, que é a equipe dele, vai recorrer, uma decisão controversa. O Massa, que terminou a corrida em 8º lugar, ele está disputando o 4º lugar do Campeonato Mundial de Pilotos. Então, um grande prêmio bem ruim para o Massa. Grande prêmio que também foi ruim para o Felipe Nasser, outro brasileiro da Fórmula 1 que corre na Sauber. O carro da Sauber não desenvolveu muito bem em Interlagos. Ele acabou conseguindo somente o 13º lugar, apesar de ter feito uma boa corrida. A corrida em si não foi muito interessante. O grande destaque da corrida vencida pelo Rosberg foi a ultrapassagem do piloto de 18 anos, Max Verstappen, da STR, sobre o Sérgio Pérez. A ultrapassagem a gente vê agora, depois do retão, o Verstappen coloca o carro na tangência de fora da entrada do S do Senna, depois na segunda perna do S ele consegue a preferência e ultrapassa o Sérgio Pérez, grande ultrapassagem do Verstappen, que é um piloto muito jovem e vem tendo uma temporada de bastante destaque na Fórmula 1. Legal. É isso no esporte, então? No esporte é isso, Vitor. Obrigado, Carlos. O TJ UFSC de hoje vai ficando por aqui. Curta e compartilhe o vídeo de hoje com seus amigos, nos envie críticas e sugestões em nossa página do Facebook ou pelo e-mail jornaltjufsc@gmail.com. Em solidariedade às pessoas que morreram nos ataques terroristas da França, nós terminamos o TJ UFSC de hoje em silêncio. Boa noite.